Você já teve alguma raiva hoje? Passou algum problema hoje? Ah, sim, né? Ah, já? Hoje? Ô, louco. Já. Tô achando que é comigo Casa. esse assunto aí. Não tô sabendo. Sem diretas, mas já. Ô, louco. Isso aqui não tava treinado, não. Então, ó, se você teve algum problema hoje, o assunto de hoje é fundamental para que a gente consiga desbloquear portas, manter as portas abertas e realizar sonhos. Antes de começar a assistir esse vídeo, deixe seu like carinhoso, compartilhe com pelo menos 5 amigos seus, faz essa mensagem chegar mais longe e deixe seu comentário, deixe a sugestão de conteúdo que sempre abençoa a gente aqui, edifica muito. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é sobre perdão, né? É um tema importantíssimo e tem bastante coisa pra gente discutir, pra gente conversar, então aperta o cinto aí porque o negócio vai ser pauleira. Top. Então, que comece agora! Perdão. O que a Bíblia diz sobre perdão? O que nós pensamos sobre perdão? E histórias que já tivemos sobre perdão. Será que nós já passamos por alguma situação, precisamos perdoar alguém? Todos nós. Todos nós. Então eu vou trazer um pouquinho sobre o que a Bíblia diz. 2 passagens, só para a gente dar uma introdução e depois nós vamos dar sequência aqui. Primeiro texto, Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Está escrito assim, ó. O ódio hesita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Existe uma outra versão que fala que o amor perdoa todos os pecados. Então, o perdão, ele é uma ação do amor. Se eu amo, eu perdoo. Quando eu vejo lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, esse texto é o texto mais conhecido da história, assim, eu considero o mais conhecido. Você já fez a oração do Pai Nosso? Já fez a oração do Pai Nosso? Já? Já. Você já fez a oração do Pai Nosso? Está aqui em Mateus 6, versículo 9. Está escrito assim, ó. Portanto, orais assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Eu quero focar com você aqui sobre perdão também. No versículo 12, que fala assim, ó. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como. O assim como é igualdade. Da mesma forma que eu perdoo, o Senhor há de nos perdoar. Está escrito, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. Então, no texto, o primeiro que a gente leu em Provérbios fala que o perdão está relacionado diretamente ao amor. Se eu amo, eu perdoo. O segundo texto, que é a oração do Pai Nosso, que é uma oração que nós fazemos constantemente, nós oramos, aprendemos nas escolas muitas vezes a orar, fala que o perdão de Deus, ele vem conforme nós perdoamos o nosso próximo. Então, o nosso perdão, ele precisa estar guardado em nossos corações e disposto para todos os dias estar fazendo. E aí eu separei aqui 3 estágios ou 3 pontos que são fundamentais sobre o perdão. Primeiro, perdão. Perdoar a si mesmo. Muitas pessoas têm dificuldade em se perdoar. Mas eu vou me perdoar de quê? Muitas vezes a pessoa pode até se perguntar também. Se perdoar por não ter aproveitado uma oportunidade, ou por ter destruído um lar. Foi a pessoa ali que arrumou a confusão, que arrumou o problema e não conseguiu voltar atrás. Uma traição, uma dívida, uma quebra de confiança. Né? Então a pessoa normalmente ela fica com essa culpa. E essa culpa começa a travar ela de ir para o próximo passo, de alcançar o próximo patamar. Então, culpar a si mesmo, não perdoar a si mesmo, trava e trava muito. Segundo ponto, perdoar o próximo. Entre perdoar a si mesmo e perdoar o próximo, perdoar a si mesmo é mais difícil. É mais difícil. É mais fácil, muitas vezes, entre perdoar a si mesmo e perdoar o próximo, é mais fácil perdoar o outro do que perdoar a si mesmo. Quando a gente fala sobre perdoar o próximo, vem um grande negócio aqui. Porque quando a gente libera o perdão, a gente não libera o perdão simplesmente para que a outra pessoa vá e tenha liberdade, não.
Você libera o perdão para que você também tenha liberdade e tenha cura. Porque a falta de perdão gera dor, gera mágoa e trava também. Então fica pensando, nossa, aquela pessoa foi lá e fez isso. Nossa, aquela pessoa falou aquilo comigo. Aquela pessoa que eu confiava me traiu. Ou aquela pessoa que eu nunca esperaria que ela falasse isso, falou mal de mim. Ou seja, essas coisas começam a te travar também. Então a falta de perdão trava muita coisa. E o terceiro estágio é receber o perdão de uma outra pessoa. Às vezes nós cometemos falhas com outras pessoas e isso também trava a nossa vida e trava oportunidades. Por quê? Às vezes eu erro com o Ju e o Ju conhece uma pessoa que poderá ser bênção na minha vida, o network. E aí, se eu falhei com o Ju e não me tratei com ele, quando o Ju tiver a oportunidade de me apresentar para uma outra pessoa, o Julian vai me apresentar? Não vai. Então fica um grande ponto aqui. Nós precisamos nos perdoar, perdoar o próximo e receber o perdão. Porque nós não somos perfeitos, erramos, falhamos, mas a decisão de perdoar e de amar precisa estar em nossos corações. Perfeito. Show. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que as pessoas são imperfeitas, né? A gente vai encontrar pessoas que infelizmente vão nos magoar, vão nos chatear, até na infância, né? Normalmente a gente tem muitas cicatrizes da infância. Eu mesmo tenho algumas da infância, que graças a Deus eu fechei ao longo do tempo. Então, as pessoas são imperfeitas, então a gente precisa se acostumar com isso. Eu acho que o segundo aprendizado aqui é que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar o Giovanni, eu preciso decidir perdoar a Stephanie, porque se eu esperar sentir o perdão, dificilmente eu vou sentir. Porque, a pessoa te fez raiva, né? Te magoou lá na infância. Como é que eu sinto que eu quero perdoar? Então, é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar. E aí o que você traz, Giovanni, né, dessa questão de fechar portas, né? E é muito grave isso na nossa vida. A gente percebe pessoas que têm bloqueios mentais, espirituais, por consequência que aconteceu lá na infância. Sim. Talvez eu tenho, uma pessoa tem dificuldade de falar em público. Talvez alguma coisa que aconteceu lá na infância ou na escola, que foi repreendido, e hoje essa pessoa ela não consegue se libertar disso, né? Então, a gente precisa decidir perdoar. Não é fácil, porque tem situações que acontecem na nossa vida que fica complicado de perdoar, mas a gente precisa fazer isso para que a gente se liberte. Ontem, né, a gente visitou o Lar Mãe Maria, que é um orfanato aqui em São José dos Pinhais, e aí a gente ouvindo a história daquelas crianças. Cara, meu Deus. Como é que essa criança perdoa? Né? É fácil para mim falar de perdão porque eu passei por situações complicadas, mas ontem eu vi que o que eu passei não chega nem aos pés daquelas crianças. Então, para elas é difícil, mas em algum momento elas vão precisar liberar esse perdão para que elas consigam avançar na vida. Senão a vida toda elas vão ficar em volta daquele problema. Sim. É como, vou dar um exemplo aqui meio ruim, mas só pra gente entender, né? Quantos dias uma pessoa consegue ficar sem ir ao banheiro, sem fazer o número 2? Um dia, 3 dias. Agora você ficar um mês, anos sem ir ao banheiro, aquilo vai te apodrecer por dentro. Vai literalmente te matar. Exatamente. Pedra e você vai morrer, literalmente. A enfermeira aqui, Exatamente. né? Exatamente. que explica a questão ali corretamente. Técnica, né? Então, assim é o perdão, né? Ou a falta de perdão. Né? Aquela mágoa, aquele sentimento ruim, ele vai te travando, vai te apodrecendo e você se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz. Então, não é fácil, mas a gente precisa perdoar. Entendi que o perdão é necessário. O perdão é extremamente necessário para todos nós. Mas, além dele ser uma decisão, você tem que estar preparado para liberar aquele perdão. Não acho que vai ser um pensamento. Vamos supor, o Giovanni me trai, por exemplo. Vamos supor. Ele me traiu, né? Houve um adultério. Não é hoje que eu vou estar pronta para perdoar. Vai haver um processo, vai haver todo um... Eu sei que eu preciso perdoar, eu sei dessa necessidade, mas tem que haver um processo para haver a cura. Porque toda vez que precisa de um perdão, há uma ferida. Né? O caso dessas crianças lá. Vai haver um momento em que elas vão estar prontas para perdoarem. Mas talvez se você falar com ela hoje, uma criança de 10 anos, você precisa perdoar o seu pai. Ô louco. Elas ainda
ainda não vai está entender isso, nessa né? maturidade, né? E creio que essa maturidade, que esse processo é pelo Espírito Santo, não tem outra pessoa que vai te ajudar. Só Deus que traz esse É perdão. só Deus mesmo que pode entrar e nos ajudar nesse Exato. processo. O perdão não significa que você não vai lembrar daquilo. O perdão Justo. significa que você vai deixar o sentimento ruim não te abalar em outras áreas. Perfeito. Verdade. Então aí realmente é a questão da cura, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que passa por uma situação de câncer, quebrou um braço, né? Enfim, uma cura, enfim. Ela sabe que ela passou por aquilo, né? Aquilo lá, Passou por o processo. câncer, o braço quebrado, deixou uma cicatriz, cirurgia. mas não dói mais. Não trava mais, muito bem. Não trava mais. Isso deixa a pessoa caminhar, deixa a pessoa prosseguir na vida, né? Tudo mais. Só aproveitando aqui o que até falou, nós vamos ter aqui um convidado, Ju. Se vocês me permitem, eu já quero deixar um spoiler aqui, pode? Por favor. Vai. Que vai falar exatamente, eles são uma bênção. Eles são especialistas em reconciliação de casais. Que legal. Reconciliação de casais. Não vou falar o nome, porque aí a surpresa fica aí. Mas assim, ó, fica ligado que vai ser um tema bem legal pra gente. Top. Perfeito. Perdão é uma palavrinha pequena, mas no dia a dia praticar isso não é fácil, né? E por isso que a gente precisa que Deus ele se manifeste, nos ajude com isso, né? Porque se a gente não compreender a necessidade do perdão, se alguém não for lá e falar assim, ó, Julia, você precisa perdoar, né, para que você prossiga a vida, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, Deus ele precisa estar presente para que essas coisas aconteçam. A gente precisa ter clareza disso. Ontem, de verdade, gente, eu ressignifiquei muitas coisas, porque eu achava que a minha infância tinha sido ruim. Mas olhando a infância daquelas crianças, e talvez a história, né, dessas crianças de orfanato se pareça com a sua história. Talvez você passou por uma situação complicada, foi rejeitado pelos seus pais, passou por problemas difíceis. Aí você deve estar nos questionando agora, tá, como é que eu perdoo isso? Como é que a infância, como é que eu perdoo uma traição? Mas você precisa fazer isso, para que você tenha vida. Senão, de novo, você vai ficar naquela lama, naquele buraco, e as coisas não vão acontecer. É tomar realmente a decisão para que aconteça o perdão, né? Eu comecei também a me lembrar de uma situação que eu tive que me perdoar. Por exemplo, eu tive duas situações. A primeira, quando eu fui desligado daquela empresa que eu contei lá atrás, a história lá, que eu entrei como jovem aprendiz e tudo mais, fui desligado de uma forma que eu acho que não foi justa, na minha percepção. Entrei numa depressão terrível. E aí, nessa situação de depressão, eu me culpava, como que eu tivesse sido desligado lá por incompetência. E aí, toda a situação que eu tive de situação financeira, problemas pessoais, psicológico, eu começava a me culpar muito, muito mesmo, falando, cara, eu não fui bom o suficiente para quando fechou aquele CD, eu preferi ficar lá. Eles quererem ficar comigo lá. Ficou na minha cabeça desse jeito. Por que eles não quiseram ficar comigo? Se eu fosse realmente muito bom, eles queriam ficar comigo lá. Né? E isso começou a me pesar, cara, de uma forma terrível, terrível. Fui realmente uma depressão profunda a minha situação. Entrou numa situação muito complicada mesmo. De tanto você se cobrar. De tanto eu me cobrar. Até que surgiu um momento em que eu fui trabalhar numa escola. E aí nessa escola eu entrei como coordenador pedagógico. Aí passou 2 meses, eu me tornei gerente pedagógico. Depois eu me tornei 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses, gerente administrativo. E depois, em mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos, eu era diretor da escola. Quando esse processo aconteceu nessa velocidade, eu comecei a falar, poxa, peraí, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou um péssimo profissional assim. E na verdade até fica falando comigo, nossa, assim, pô, você trabalha tanto, né? Ia trabalhar, saía de casa assim, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, chegava 23 horas, 22 horas, né? E no final da história ainda fui desligado, cara. É um negócio terrível, esse negócio ficava remoendo assim, sabe, por dentro, sabe? Porque tudo que eu fiz, no final gerou o fruto de ser desligado. Então, realmente, foi importante para mim esse momento de me perdoar. De se perdoar é muito importante. E como você falou no início, eu acho que é o mais difícil. Porque a gente se cobra muito, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente focar no problema, o problema se torna gigantesco. Então, se você ficar todo o tempo, né? Ai, meu Deus, eu não sou bom o suficiente. Ah, eu sou tudo que os meus pais falaram que eu era. Sim. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Esse problema ele vai se tornar grandão, gigante, e você não vai conseguir, né, viver com aquilo. Então a gente precisa todos os dias se perdoar, né, e esquecer o passado. Eu acho que a questão do perdão, ele tá atrelado a esquecer o passado também. Ah, eu perdi aquela oportunidade. Amém. Bora para a próxima oportunidade. Ah, sei lá, eu magoei minha esposa.
não magoa mais. Pede perdão e não magoa mais. Faz diferente. E todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus assim pela oportunidade de recomeçar, pela página em branco que Sim. Deus nos dá para escrever uma nova história. Perfeito. Então a gente tem que se perdoar todo santo dia. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente é imperfeito, né? A gente é carne e osso, né? A gente é sangue, né? E aí a gente precisa fazer isso. Essa Sempre. questão de se perdoar, lá em casa não, aqui em casa, Isso. nós jogamos xadrez. É raro, mas jogamos, né? Uhum. Meu lindo professor me ensina e eu tento ganhar dele. Mas nunca consegui até hoje. E já tem anos que eu tô jogando. E aí, uma coisa que eu fico pensando é isso aqui. No xadrez a gente sempre faz um movimento ali, esperando a reação, tentando calcular a reação da outra pessoa. Perfeito. E sempre você faz um movimento e você perde, dá o checkmate ali, você fala, nossa, eu fiz esse movimento tentando acertar. Só que eu errei. Boa. Então na vida também é assim. Às vezes a gente faz um movimento tentando acertar, porque é o melhor movimento que você tem no momento, e aí você erra. Sensacional. Eu acho que tem muito a ver isso, né? Pra você entender assim, eu preciso me perdoar porque eu fiz o movimento porque eu achei que ia dar certo. Porque na minha visão, com o conhecimento que eu tinha no momento, com a técnica que eu tinha no momento, era a melhor opção. Perfeito. Existem duas feridas que são geradas, normalmente, no ser humano, nas pessoas. A ferida consciente, então eu fiz sabendo, eu queria mesmo te machucar, falei aquilo mesmo, queria ganhar do você no xadrez mesmo, você ficar chata, brava, Eu ainda chateada. vou ganhar, ainda vou vir aqui falar que ganhei. E fica chateado e tal, não sei o que. Eu fiz consciente, eu queria realmente. E existe a inconsciente, que é essa aí que a técnica tá falando. Aquela que eu faço o movimento na intenção de acertar. Eu faço um movimento querendo abençoar, ajudar. Que aquele momento pra mim foi pesado. Não, e olha que legal, toda vez que alguém te ferir, isso te dá autoridade para ajudar alguém a se curar depois, né? Porque hoje Exato. nós podemos chegar para as pessoas e falar assim, olha, esse momento vai passar. Exato. Olha, libera perdão. Olha, reúne a sua família de novo, vai dar tudo certo. Mantenham-se firmes. Não abaixa a guarda, que vai dar tudo certo. Porque nós passamos por isso. Sim. Nós nos perdoamos, porque nesse período nós brigamos, Tava nós com muito discutimos, problema. Muito problema. nós, né, enfim. Aham. Foi muito difícil, então toda casa tem as suas... Sim. E esse nível é um nível 2, assim, um nível avançado do perdão, que é quando você ensina as pessoas com o que você passou lá atrás. Perfeito. Então, sei lá, sofri na minha infância, cara, foi difícil, o processo foi doloroso, mas eu perdoei. Sim. Agora eu ajudo outras pessoas a se curarem disso. Perfeito. Então, esse é um nível 2 do perdão, que é onde a gente precisa chegar. Sim, né? sim, As sim. nossas feridas do passado, elas podem curar uma pessoa de hoje. É por isso que a gente precisa manifestar a glória, manifestar o reino, né? Boa. E hoje você pode ajudar pais, né? Pais a não causar essas feridas nos seus Perfeito. filhos, você pode... Os seus próprios filhos, né? Situação de Exato. depressão, hoje a gente consegue também dar um apoio. Até aproveitando, caso você conheça alguém que esteja passando por uma situação de depressão, esteja com dificuldade e queira que a gente tenha um acompanhamento, a gente esteja junto, pode nos chamar, tá? Convida a gente. A gente tem um processo ali que a gente pode fazer um acompanhamento para a pessoa conseguir sair desse momento de depressão. Claro que a depressão, ela precisa ter um acompanhamento psiquiatra. Nós não somos ninguém aqui é psiquiatra, tem psicólogo, mas nós temos uma ferramenta também, temos um trabalho que a gente pode ajudar. Então, juntamente com o psiquiatra, juntamente com o psicólogo, nós também podemos entrar trazendo um pouquinho mais de Deus, trazendo um pouquinho mais de técnicas, para que a pessoa também consiga sair desse momento. Eu saí desse momento, não foi fácil, até teve seus momentos, também não foi fácil, e se a gente passou, a gente também pode levar algo de valor para, de repente, alguém que você conhece e possa estar sendo abençoado também. Lu, é a sua vez. Vai lá, mano. Eu vou ter que ler, porque né? Pode tranquilo. Estudos comprovam que o perdão é um fenômeno neural, impressionante no nosso organismo, pois pensamos constantemente nas mágoas e ele desregula a produção de cortisol, que é um importante hormônio que, quando descontrolado, ele produz a fadiga, estresse, se sentindo fadigada, estressada, e você acha que é alguma coisa de saúde, mas às vezes é só você liberar o perdão, falta de perdão. Interessante, tem um caso de uma amiga que ela tem 4 filhos. E ela nunca deixou os filhos brincarem com boneca, carrinho, essas coisas. E aí um dia, em um momento de oração com Deus trouxe a memória dela, a mãe dela escondendo as bonecas. A mãe dela pegou as bonecas e falou, isso não é coisa pra gente, isso não é coisa de criança.
E a mãe pegou as bonecas, escondeu em cima do guarda-roupa. E como ela nunca conseguiu inconscientemente perdoar a mãe, porque ela nem lembrava disso, ela também não deixava os filhos brincarem. Ah, meu Deus. Olha. Então, assim, aí quando ela liberou o perdão, ela foi lá, comprou uns brinquedos, as crianças voltaram a brincar. Por quê? Porque ela estava criando uma ferida em outras pessoas, sendo que ela nem lembrava da ferida que ela mesma tinha. Então, realmente, a falta do perdão, né? Falta do perdão, ela estraga o nosso corpo. E às vezes é um perdão que você nem está consciente dele. Uma coisa que você sabe que tem uma coisa te incomodando aí, você nem lembra daquilo todo dia, não penso nisso não, eu nem ligo mais. Mas você sabe, lá no fundinho tem que perdoar. Até aproveitando sobre isso, de repente, nós aqui, ou de repente quem está em casa, está assistindo nesse momento, está passando por alguma situação que precisa liberar o perdão. Uma situação, de repente, que aconteceu ontem, ou aconteceu agora, ou aconteceu há 10 anos atrás, ou aconteceu na sua infância, na sua adolescência. Talvez, olha só para você como que é profundo, né? Pode acontecer igual aquelas crianças que estão lá, no lar Mãe Maria. No lar Mãe Maria. E nessa situação toda, por exemplo, pode acontecer de você ter conseguido ter sido gerado no ventre da sua mãe, e na hora que a sua mãe descobriu que estava grávida, foi uma gestação indesejada. E aí, nesse momento de gestação indesejada, o sentimento que a mãe passa, até vai conseguir falar sobre isso melhor, cientificamente falando, enfim, na parte da medicina aí. Todo o sentimento que a mãe tem, passa pro filho. Errado? A criança sente tudo. Então imagina uma gestação de uma mãe, de um filho indesejado. Qual que é o sentimento que passa? Poxa, eu não poderia estar grávida. Poxa, esse filho vai me atrasar. Poxa, esse filho vai ser uma maldição. Poxa, esse filho não vai me ajudar. Como que vai ficar meus estudos? Como vai ficar a minha história? Como vai ficar minha vida profissional? Minha vida travou, minha vida... Blá. E esse sentimento que depende que a sua mãe gerou, né, dentro de você reflete isso até hoje. E você não sabe, cara. Só é saber que você foi um filho indesejado. Amanhã vai chegar... pode até acontecer de chegar e falar, né? Eu já vi situações da mãe falar assim, você não presta pra nada, não sei pra que eu tive você, né? E essas frases, cara, isso gera uma ferida. Ainda mais quando vem dos nossos pais. Exato. Os nossos pais são referência pra nós. Eles são o nosso exemplo. E aí, aquela pessoa onde a gente deveria sentir segurança, paz, o amor, a gente sente que não nos ama. Ou nos ama, mas está falando palavras que estão machucando de forma inconsciente, não está sabendo, né? Então, se você está na sua casa e de repente teve essa situação, ou tem alguma coisa que está te bloqueando, aquele sentimento de falar assim, poxa, eu não sei porque as coisas não dão certo para mim, não estão funcionando, eu tento colocar minha mão aqui para ser bênção, mas logo se torna maldição, as coisas não funcionam. De repente, aconteceu uma situação com você lá na sua infância e você não está entendendo. Começo, não termino. Né? Começo as coisas e não termino. Isso tudo é sintomas de feridas. Que se não forem tratadas, são sintomas. Às vezes é procrastinação mesmo, tá? É falta de iniciativa, é preguiça, né? Mas às vezes é um bloqueio. É um bloqueio. Exato. Olha só pra você ver, a gente estava até conversando esses dias. Eu tinha muita dificuldade de falar com pessoas que são superiores a mim, que eu considero que são superiores a mim. Muita dificuldade. Mas eu fiquei pensando, por que isso? Porque lá atrás, a visão que minha mãe tinha ou tem dos seus empregadores é que eles são reis. E aí eu fico ouvindo aquilo. É inacessível. Eu não posso chegar ali, fico travando. Hoje eu tô conseguindo trabalhar isso na minha mente, no meu corpo. Não que eu resolvi ainda, tá? Eu tive num evento esse final de semana, eu tive muita dificuldade de me conectar com as pessoas. Muita. Eu tive que ter a ajuda de uma pessoa para ir lá me buscar. Ô Giovanni, junta aqui. Aí eu consegui, porque eu tinha a visão daquelas pessoas serem muito grandes. Serem muito... Eles não querem me ouvir, eles não querem ouvir minha história. Depois que essa pessoa me puxou, colocou no meio, ali eu consegui destravar. Ou seja, são situações que a gente vive no nosso passado. Se a gente não limpar isso, não perdoar, não sarar dessas coisas, vão fechar portas, vão travar futuros, não vai conseguir ir para o próximo passo. E aí, de repente, se você, na sua casa, sente essas coisas, é necessário tentar pensar,
tentar relembrar e liberar o perdão. Perdoa. Não que você não vá se lembrar, igual a gente falou, mas isso não vai doer tanto mais. Não vai te atrapalhar mais. Vai deixar de seguir o seu destino. Não vai. Porque a partir dali, você liberou o perdão. Você percebe que existe muito mais coisas para frente que você pode fazer, ajudar e deixar um legado aí. Tá, então, vamos lá, Lu. Vamos supor que você é a mãe. Você é mãe, né? Mas em outro caso. Você é a mãe da história e você gerou uma criança. E aí, enquanto você estava grávida, eu não queria essa criança. Eu podia perder essa criança. Eu vou tomar um remédio, nananã. Fez de tudo para perder a criança, mas a criança nasceu. E hoje a criança tá aí, e hoje você tem consciência de tudo que aconteceu. Como você faria para agir diante dessa situação? Eu acho que é muito importante você orar pela vida da criança, você pedir perdão pelo aquele sentimento gerado nela desde pequena, né? Que é um sentimento de desprezo, de não merecimento da vida, né? Então, eu acho que é importante você pegar o seu filho e conversar com ele, pedir o perdão, né? Se perdoar e perdoar, pedir o perdão dele para você continuar. Então, você pede perdão para você continuar a sua vida e a vida da criança também. A vida da criança também. Então, são duas coisas, na verdade, né? Você pede o perdão e você se perdoa também, né? Porque se você chegou a esse nível de reconhecer que você entende que você errou com aquela criança e que você precisa se perdoar. Nesse cenário aí tem os 3 estágios, né? Que é perdoar a si mesmo, o filho perdoar o próximo, que é a mãe, e a mãe receber esse perdão. Tem os 3 estágios. Só que ainda deixa um alerta para isso, tá? Às vezes a criança é muito bebê. Você já entendeu a situação. Ela é muito... Toda gravação eu espirro. Meu Deus! Às vezes a criança é muito bebê. Às vezes a criança é muito bebê. Ou a criança já está numa certa idade que ela vai entender a situação. Às vezes, eu até coloco aqui, não é interessante falar, filho, nossa, quando você era criança eu te rejeitei. Não, calma. Às vezes a criança nem sabe. Calma. Vai gerar um sentimento, ferida, né? Ela tem aquele bloqueio, só que eu não preciso falar exatamente. Não é consciente, né? Não é consciente. Então eu preciso falar, filho, me perdoa. Eu quero ser uma mãe melhor para você. Quero te ajudar. Levar para esse lado e o filho ficar, poxa, não, tá bom. E perceber que você está se esforçando para ser uma mãe excelente. Exato. E não exatamente falar, eu te rejeitei quando você era criança, viu? Tentei te matar, você para mim era... Calma, senão você vai gerar outra coisa. Sério, minha mãe me rejeitou, cara, nem sabia, minha mãe quase me matou. Não é assim. Faça direito. Né? Porque se você fizer de uma forma errada e inconsciente ali, você pode realmente gerar uma ferida que está ali meio que vermelhada ali e tudo mais, aí você vai colocar uma faca, rasgar ela e deixar o negócio jorrar. Exato. Então tem que ser realmente de forma inteligente. Nesse caso, a Lu citou perfeitamente. Ore a Deus. Peça direcionamento. Se tiver com dúvida, peça ajuda mesmo de profissionais, de pessoas, né? Psicólogos, pastores, padres. Procure ajudas. Nossa, estamos aqui. É verdade. Estamos aqui. O Jus coloca à disposição, o Lu também, a Steph, eu me coloco à disposição. Procure ajuda. Porque às vezes precisa ter esse perdão, esse reconciliamento, e às vezes falar exatamente o que aconteceu vai piorar. Exato. A gente precisa fazer isso, né? As meninas foram muito assertivas no que elas falaram. No dia a dia a gente precisa também se policiar, como que a gente fala com as pessoas, como que a gente trata as pessoas. Porque senão, toda hora a gente vai ter que ficar liberando perdão e toda hora a gente vai ter que ficar pedindo perdão. Então, a gente precisa ser mais racional, mais consciente, evitar ao máximo, sabe? Brigar, arrumar confusão, porque senão você gera uma mágoa naquela pessoa e aí, assim, eu libero perdão, mas essa pessoa, ela quer receber o seu perdão? Ou senão fica assim, de novo, né? De novo, né? Não, outra vez, né? Aí começa a virar um negócio que a pessoa tem que perdoar. A Bíblia fala sobre isso, né? Só que... E aí, de novo, outra vez, mais uma vez, aí você sai do pecado para a iniquidade. A pessoa começa a cometer o mesmo pecado, o mesmo erro constantemente. Vou pecar aqui, não, aí Deus vai me perdoar. Iniquidade. Exato. Já está pecando de uma forma consciente, sabendo e está querendo errar mesmo. E a pessoa do outro lado é obrigada a perdoar. Não, peraí, filho, também, né? Precisa querer melhorar. Receber o perdão, eu melhoro, mudo isso, né? Para
Pra não acontecer de novo, né? E isso é tão interessante, por quê? Porque as pessoas não estão bem. A verdade é que a humanidade não está bem. Nossa, Né? O cara. dia a dia está muito pesado, o dia a dia está muito difícil. E nós temos que nos policiar o tempo todo para realmente não sair magoando todo mundo. Porque às vezes chega no caixa do supermercado, a pessoa, bom dia, tudo bem? A pessoa está lá com uma cara triste e tal. A gente não tem ideia do que aconteceu na vida daquela pessoa. Às vezes ela deixou um filho doente em casa, Sim. às vezes o marido brigou, às vezes, não sei, a porta perdeu o ônibus, enfim, N coisas. E aí, pra gente não criar essa ferida na pessoa, a gente tem que realmente se policiar e pensar assim, meu Deus, sou eu que tenho que ser bênção na vida dos outros. Não Sim, os outros sim. que precisam ser bênção na minha vida. Eu preciso abençoar os outros. Sabe o que me faz refletir sobre isso? É que às vezes acontece situações na nossa vida que a gente acha que a pessoa tem um problema com a gente. Por exemplo, você citou o exemplo da menina do caixa. E às vezes você pega aquela culpa, pô, a pessoa me destratou, a pessoa me tratou mal, nossa, né? Já fica magoada com aquilo. Fica meio dodói, né? Só que o que eu tento praticar no meu dia a dia? Tento não, o que eu pratico no meu dia a dia? Cara, não é comigo. Sabe? Passei pelo Giovanni, dei bom Perfeito. dia, o Giovanni não retribuiu. O problema não é comigo. O problema é com o Giovanni. Depois, né, em um outro momento, eu converso Sim. com o Giovanni para ver o que está acontecendo. Porque normalmente a gente sai absorvendo, como se fosse uma esponja mesmo de louça. A gente sai absorvendo. Pô, não me deu bom dia. Nossa, a Steph nem falou obrigado pelo presente que eu dei. Nossa, a Luana nem falou te amo. Aí você vai se magoando, você vai se chateando. No final do dia, você está sobrecarregado. Aí volta para aquilo que a Lu falou. Né? Fadigado, estressado, depressivo, né? Com síndrome de depressão. Por conta dessas coisas que você foi absorvendo durante o seu dia a dia. Então, a gente precisa tomar cuidado mesmo. De que forma a gente fala com as pessoas e o que a gente está absorvendo. É porque tem coisas que não faz sentido, não é pra gente. Show. E até trazendo também, as nossas palavras têm um poder incrível. A gente falando várias vezes aqui, são palavras. São palavras que foram lançadas, são atitudes, né? Mas palavras, a maioria das vezes. Por exemplo, o Justo agora não me deu bom dia, não falou comigo, não me agradeceu. Ou, às vezes, na situação dos pais, fala uma palavra de maldição, lança alguma coisa. Então, se policie mesmo. Mesmo. Isso vai falar. Mesmo. E aí você fala, não, mas eu não consigo. Quando eu pensei, já falou. Eu era assim. De verdade. Eu não tinha papa na língua. Né? Apesar de ser muito tímido, mas quando vinha falar comigo, era pedrada. Aí eu comecei a falar, oh Deus, eu quero melhorar. Aí eu comecei a orar intencionalmente para isso. Falou, Deus, me dê estratégia para que eu possa pensar antes de falar. Me ajude a pensar antes de falar. Então agora eu escuto mais, cara. Eu escuto, absorvo, veio uma ideia, eu raciocino sobre ele e eu externalizo. De uma forma, procurando ser bênção ali, né? Acerto sempre? Não. De uma forma inconsciente, às vezes eu erro, e erro mesmo, erro feio mesmo. Né, amor? Seguimos firme. Mas assim, é necessário a gente se policiar no que a gente vai falar. Porque, às vezes, lança uma palavra que para você é normal, chamar o outro de burro para você é normal. Mas, aquela pessoa que ouviu, não é normal, cara. Para ela, não é normal. Não é normal, velho. Eu ouvia, cara, isso não era normal, não, velho. Ou se o meu pai chamava, se o tio, se lei quem. Mas não te dá a liberdade de você falar com a outra pessoa que ela é burra, cara. Né? Isso gera um sentimento muito ruim. Então, realmente, tem que se policiar enquanto a isso, para que não se gere feridas em pessoas e você ser a pessoa responsável por estar ferindo as pessoas. Porque a palavra, ela corrói, ela mata, se não for utilizada da forma correta. Ou ela transforma, ou ela destrói. E como é que eu faço assim para saber que eu estou precisando liberar perdão? Que é isso que vai me ajudar a melhorar. Como que eu identifico isso? Eu acho que se você tá com um sentimento ruim, sabe? Toda vez que você se lembra daquela situação, daquele episódio que aconteceu na sua vida, aquilo gera tristeza, dor, ódio, amargura, um sentimento ruim, é porque ainda você não liberou o perdão. É o que aconteceu lá comigo lá atrás, né? Quando eu lembro, não me gera nenhum sentimento ruim. Eu lembro, tá? Às vezes até gera, mas é uma coisa passageira, assim, não fico remoendo. Sim. Então, eu acho que se gera algum sentimento ruim, ou se toda vez você foca naquilo, fulano me fez isso, nossa, ciclano fez isso. Toda vez que você vê a pessoa, vê o Giovanni, Te travando, né? lembro daquele episódio que aconteceu com ele. É porque você não liberou perdão.
Então, eu acho que é nesse momento que você precisa ressignificar aquilo. E é uma coisa interessante, né? Não sei se vocês concordam, mas nem sempre eu preciso ir lá e falar assim, Giovanni, me perdoa pelo que eu te fiz. Às vezes você não precisa ir lá pedir para chegar para a pessoa e pedir perdão. Né? Acontece muito, sei lá, eu não consigo, né, chegar lá pro fulano que me abusou quando era pequeno, né, me perdoa. Não consigo, não tenho coragem para fazer isso. Mas no teu quarto, no teu secreto, você vai Perfeito. lá e libera Libera perdão perdão. para essa pessoa, sabe? Ó, perdoa por tudo que você me fez. Ressignifica aquilo. Exatamente. E aí as coisas começam a fluir. Isso serve até também para pessoas, às vezes, que você cometeu um erro com uma pessoa que morreu, cara. A pessoa foi lá, você cometeu um erro grave, a pessoa morreu, e agora? Agora, só quando chegar lá no céu que eu... Não tem como. É realmente entrar no quarto, né? Entra no quarto, fecha a sua porta, né? E ora, pedindo a Deus realmente para que traga esse perdão para você. Né? Deus, eu preciso que o Senhor traga esse perdão para minha vida. E aí a parte que é fantástica, por exemplo, quando Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós, esse foi o maior exemplo de perdão do mundo. E não foi um perdão qualquer, foi um perdão entregue pela própria vida, pelo próprio sangue. Para que a gente pudesse estar aqui hoje, cara, conversando livremente sobre Cristo, sobre o amor de Deus, foi porque lá atrás, Jesus Cristo de braços abertos se entregou por nós. Exato. E se Jesus perdoou tudo o que ele sofreu, né? Perdoou todas as pessoas que fizeram mal para ele, perdoou os nossos pecados. Sem cometer nenhum erro. Quem somos nós Para não perdoar? Para não perdoar? Ah, não, fulano não vou com a cara. Não, ciclano não merece o perdão. Cara, quem somos nós para a fila do pão, né? Como esse perdão? Então a gente precisa de verdade praticar o perdão todos os dias. Existe uma frase que fala assim, que para os outros nós queremos sempre justiça e para nós misericórdia. Mas tem que ser o contrário, né? Para os outros. Para os outros a gente tem que ter misericórdia. E para nós justiça porque nós sabemos dos nossos atos. Então é importante isso. Eu não posso querer que o pecado da Luana seja diferente do meu em peso. Não, nós duas pecamos a mesma coisa, nós duas fazemos do mesmo jeito, nós duas somos dignos de misericórdia. Sim. E assim, temos que olhar para o outro assim. Ah, não vou perdoar fulano porque, nossa, ele não merece o perdão. Se ele não merece, eu também não mereço. Exato. É o assim como, né? Assim como. O assim Volta lá como. no texto do assim como. Bom, pra gente encerrar, né? O papo tá gostoso. Por mim ficava Dá pra ficar o tempo horas. todo aqui com vocês. Mas a gente precisa encerrar, o vídeo já tá ficando longo. Se você aí que nos assistiu até aqui, né? Se essa mensagem tocou o seu coração, se você precisa liberar perdão para alguém, se você tá bloqueado em alguma área e você não tá conseguindo avançar, que você consiga fazer isso, que você consiga liberar perdão. Você libere perdão para essa pessoa que te machucou lá atrás, que te magoou lá atrás. Eu não sei o que você passou, né? Talvez foi uma situação complicada, mas você precisa fazer isso para que a sua vida ela caminhe, para que você consiga atingir novos hábitos. Não, Ju, até aproveitando mesmo, de repente, se você estiver na sua casa e perceber que precisa liberar esse perdão, trazer esse perdão para dentro da sua casa, assim, inicia hoje, não espera para amanhã, não espere depois, não espere ter força. É agora, é uma decisão. É agora, eu preciso perdoar. O perdão vai mais te ajudar do que ajudar outra pessoa. Vai mais te liberar do que liberar outra pessoa. Libere o perdão, ame. Assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou, né, perdoe também. Ame também. Né, ajude também. Né? De repente você conhece alguém, uma história de uma pessoa que sofreu isso tudo. De repente sua história está perfeita, não teve situações tão pesadas como essa, mas você conhece alguém. Então, assim, mande esse vídeo para a pessoa, compartilha, deixa lá, ou conversa com ela. A pessoa não vai ter oportunidade de ver o vídeo, vai dar quase 1 hora de vídeo, mas você falar com ela, poxa, que eu percebo que você está tão travada, está tão triste com isso, né? Deixe, através da sua vida, transbordar essa presença, esse perdão, esse amor de Deus, que você pode salvar muita gente agora, na sua decisão, tá bom? Então, é isso aí, tamo junto. Que assunto maravilhoso, né? Ju, esquecemos, Ju, de pedir o like, Ju. Pedimos lá, é verdade, né? Você que
nada, falei De nada. novo! Você que não é inscrito no canal, porque o assunto fica muito gostoso, né, cara? E eu acho que até no meio ali pedir, fica até meio fora de contexto, né? Dependendo do tema também, a gente tá falando sobre perdão, né? Estranho você... Como chegar lá no deixa meio, seu lá, like. você que não é inscrito, é verdade. Então, tá tudo certo. Me perdoe a gente não ter pedido, mas tá certo o negócio, né? Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like, comente. De repente, a sua história, por exemplo, se você tem uma história pessoal que fala sobre a questão do perdão, caso você queira compartilhar, né? Vamos deixar o canal aberto? Podemos deixar o canal aberto para a pessoa, de certeza. repente, compartilhar? Se você quiser compartilhar a sua história em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, gostaria de informar para vocês uma coisa. Como essa parte do YouTube ali tá mais comigo, as informações, é novo para vocês. 88% das visualizações é no Brasil. E os outros 12%? Fora do Brasil. Ô, louco. Uau. Ô, louco, nós estamos avançando. Que coisa legal, né? Então, se você estiver em qualquer lugar e aí você quiser testemunhar a sua história, falar para alguém, cara, essa mensagem vai chegar ao coração de uma pessoa e poderá transformar, como a sua vida foi transformada, poderá transformar outras vidas também. Tome a decisão de ser bênção, de ajudar as pessoas. Fechou? É isso aí? Eu quero falar uma coisa. Perdão exige coragem e ousadia. Nós temos que ter isso na nossa vida em todos os momentos e que vocês também tenham coragem e ousadia para perdoar e para se perdoar também. Top. Fechou? Fechou. É isso? Valeu, galera! Um forte abraço a todos e ó, até o próximo vídeo! Bacana a gente usar. Essa cortação também, tá? Não vou, não. Mas tá recebendo a unção. Tais mania. Ai, meu Deus! Vai sair, vai! Vai nada. Vai, Esse vídeo vai ser só de... Vai. Gente, Só de falha nossa. Vai. Essa vai sair. Eu vou colocar o desenho do Tasmania, nem mais. Coitada da Stephanie. Meu Deus! Vai.